Nós vamos falar agora sobre o dominó do sorriso. Você já ouviu falar? Então, esse movimento começou com celebridades brasileiras e se espraiou entre a população que busca estampar um sorriso mais bonito. Para falar sobre este tema, eu recebo aqui no De Bem com a Vida, com muito prazer, o cirurgião dentista Felipe Boabad de Barros. O doutor Felipe, ele é doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, é especialista em implantodontia e também em harmonização facial. Como vai, doutor Felipe? Um prazer recebê-lo no programa. Tudo bom, Cris? Como é que vamos? Prazer é meu estar aí no programa para a gente poder tentar esclarecer algumas dúvidas e algumas curiosidades que hoje estão bem frequentes aqui no mundo da odontologia e no mundo das celebridades, enfim. E não só disso, né? Também pessoas, digamos, que nós possamos considerar normais, elas também têm a sua vida e elas querem também ter um sorriso agradável, uma segurança. E é isso que a gente vai tentar falar hoje. Doutor Felipe, ainda voltando nessa onda que mais parece um tsunami das pessoas buscarem um sorriso mais bonito, qual a sua opinião a respeito desta mudança estética? Essa busca pela estética está se tornando algo, talvez, que esteja saindo do limite aceitável, né? Se a gente for falar na questão dentária, né, o que as pessoas estão buscando? Parece que, assim, dentes extremamente brancos. E, na verdade, a gente não tem esse tipo de cor na nossa estrutura dentária. Pode ter pessoas que têm dentes bem claros, e a gente tem que ter essa compreensão de dentes claros e dentes brancos. Então, os tons, geralmente, que nós vamos encontrar nas pessoas, ou são tons cinza, que tu podes clarear para tons cinzas claros, ou tons amarelos que tu pode clarear para amarelo claro. Agora, branco, existe até pessoas que têm cores bem próximas ao branco, mas com uma qualidade, com uma naturalidade muito grande. O que a gente tem visto é a falta da naturalidade, está ficando artificial. As pessoas olham e observam, a pessoa tem algum tipo de tratamento odontológico. E é exatamente isso que a gente tem que evitar. É interessante que nos Estados Unidos se faz muitos desses trabalhos onde se perde um pouco da naturalidade. Mas eles não se importam muito com essa questão. Tem, lógico, a importância, os artistas um pouco mais, mas as pessoas normais da civilização, da população, elas têm às vezes, um aspecto tão artificial e isso marca muito. Mas eles não têm, digamos, essa preocupação como a gente tem aqui no Brasil. Parece que no Brasil as pessoas elas não fazem a odontologia somente para si, elas fazem principalmente para os outros, né? E as pessoas têm que saber que as pessoas elas têm que estar bem consigo próprias. Então, fazendo o quê? Fazendo, de repente, tratamentos estéticos, fazendo tratamentos que vão dar uma segurança maior, tratamentos que aumentem a sociabilidade, a pessoa possa, digamos, estar apta a, numa sociedade, conversar mais, ter uma prótese fixa, que não tenha o risco de cair. Esse tipo de processo que é o que a gente tenta buscar. Doutor Felipe, ao longo da sua história clínica, o senhor tem sido um defensor do planejamento odontológico. Explique para nós, por favor, por que dessa sua defesa? Sim, isso na verdade já é uma questão não só relacionada com estética, mas também relacionada com função, tá? Infelizmente, não, geralmente nas faculdades, isso é praticamente em 100%, se forma profissionais, às vezes, com boas habilidades, certo? Mas são habilidades específicas de procedimentos. E nós temos que diferenciar o procedimento de um planejamento. Eu costumo dar um exemplo assim: vamos planejar ir a um local.
certo? E o horário marcado vai ser, digamos, às 8 da noite. Nós não podemos, às 8 da noite, um estar em outro local, outro estar numa outra posição, porque nós definimos que o planejamento era que a gente iria estar lá. Nós temos que ter um planejamento, quando a gente está falando de estrutura bucal, e de que forma que vai se fazer, isso nós podemos até discutir. Ah, eu prefiro fazer de uma forma, eu prefiro fazer de outra. Mas aonde nós vamos chegar, isso tem que estar definido. E isso nós temos um padrão. Assim como eu vou dar outro exemplo para vocês, que vocês vão entender, quando a gente fala, por exemplo, de uma... Se eu pedir para vocês pensarem hoje de uma televisão atual, qual é o formato de televisão que as pessoas pensam? Um formato retangular, certo? É uma estrutura mais ou menos fina, que ela vai estar ou apoiada na parede, ou apoiada num balcão, certo? Esse é o formato, esse é o padrão. Se eu pedir para vocês um padrão de uma geladeira, o padrão geralmente vai ser um cubo, um cubo mais esticado, vai ter talvez 2 portas, outro vai ter, mas o formato é aquele. A gente não consegue ver uma geladeira com formato de estrela, uma televisão com formato de losango, a gente não vê. Agora, as pessoas podem até dizer, não, mas eu quero fazer diferente. Ok, mas tu está saindo da normalidade, e isso pode ter pessoas que queiram alguma coisa desse tipo, mas não é a princípio que a gente busca. Então, se criou uma forma onde você tem que saber fazer o planejamento. O que tu tens que fazer? O que a pessoa está chegando? Como que ela está chegando? O que ela tem de problema para tu chegar na posição do padrão? O que seria o correto para ela fazer? Então, uma vez que tu definiu isso, como que tu vai chegar lá vai depender de algumas coisas, vai depender, um gosta mais de fazer com prótese, outro gosta de fazer mais com aparelho ortodôntico, outro gosta de fazer mais com facetas, e aí é que depende da especificidade de cada profissional. Perfeito, doutor Felipe. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no De Bem com a Vida. Muito obrigado, Cris. Estou sempre às ordens aí para ajudar o pessoal aqui na odontologia com relação a esses tratamentos. Obrigado.